Hoje no Evangelho temos a famosa passagem, em que os discípulos pedem a Jesus para que mostre a eles o Pai. E aí Jesus dá aquela puxada de orelha, dá uma chamada de atenção, para lembrar a eles, quem vê Jesus já vê o Pai. Jesus e o Pai são um. Isso pode parecer, à primeira vista, pouca coisa, mas na verdade isso está um pouco no cerne da nossa fé cristã. A ideia de que nós conseguimos ver, conseguimos perceber, conseguimos vivenciar experiência com Deus através de Jesus. Que ao olhar Jesus nós vemos nele, em seu comportamento, em suas ações, em seus ensinamentos, nós vemos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus faz. É por isso que ele é chamado de Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Ter isso em mente nos deve também motivar a ação. Quando a gente lê na carta de Pedro, hoje, ele vai lembrar que Jesus também, ele usa essa metáfora, da pedra angular que foi rejeitada. E a pedra, ela pode ser usada para firmar a construção, ser a base da construção, ou ela pode servir também para tropeçar, Depende da forma como a gente se relaciona com essa pedra. Depende da forma como essa pedra ela está colocada nas nossas vidas. Porque se a gente coloca de uma forma errada, é natural que a gente possa tropeçar. É como a casa que está desorganizada, que a gente tropeça nas coisas, esbarra aqui, esbarra ali. Isso se dá o quê? Porque não colocamos as coisas nos seus devidos lugares. Porque não colocamos as coisas da forma correta. Isso acaba interferindo na nossa própria vivência, na nossa própria relação com aquilo. Já se ela é colocada no ponto certo, ela pode servir de base. Ela pode servir como fundamento. A nossa relação com Jesus deve ser da mesma forma. Para que não tropecemos por não dar a devida atenção, não colocar no devido lugar em nossas vidas, devemos ter todo esse cuidado de estar com ela como o alicerce, de estar com Jesus como fundamento, como a base, como a pedra angular nas nossas vidas. E para estar com essa pedra como base, a gente precisa estar buscando seguir o caminho de Cristo. Buscando moldar nossas ações e nossas vidas de acordo com os seus ensinamentos. Por quê? Nós não fomos povo de Deus no passado, somos feitos povo de Deus em Cristo. Cristo veio para reunir as pessoas em um só povo, lembrando todos nós que nós somos filhos de um só Deus, um povo só que transcende todas as diferenças, todas as divisões, todas as separações humanas. Um povo que bota Cristo como a sua pedra, base. Povo que tenta caminhar seguindo os passos do Senhor. Passos que às vezes nos levam em situações difíceis. Passos que a gente só vai perceber depois que vai precisar retificar eles, como nós vimos lá em Atos, com o martírio de Estevão.
Por se manter fiel no caminho, Estevão foi martirizado. E tinha um jovem responsável, ou parcialmente responsável por isso. Um jovem que naquela época, estava tentando muito bem seguir o caminho do Pai, mas estava afastado da imagem do Pai em Cristo Jesus. Esse jovem, naquela época, vai ser depois quem nós vamos conhecer como o apóstolo Paulo. Paulo, naquela cena ali, ainda estava tropeçando na pedra, ainda estava tropeçando em Cristo, ainda não tinha buscado uma relação adequada. Mais à frente é que ele vai conseguir mudar isso. Veja que não é porque ele não queria, ele até queria, ele até achava que estava fazendo certo naquele momento. Mas, às vezes, a gente tentando fazer o certo pode estar num caminho muito equivocado. Mais à frente, essa pedra de tropeço, que ele próprio rejeitou, em um determinado momento de sua vida, após a sua conversão, vai ser a base, o fundamento da sua vida, a ponto de ele, já com mais idade, escrever que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Esse, na verdade, é o nosso objetivo, buscar nos moldarmos à imagem de Cristo. Cada vez mais. A gente vai no meio do caminho ter dificuldades, ter provações, ter situações a enfrentar como Estevão? Vai ter momentos também que nós vamos nos equivocar no caminho como Paulo? Vão ter esses momentos. Mas, ainda assim, nós devemos continuar buscando ter Cristo como a base. Se nós estivermos atentos a isso, estivermos buscando isso, estivermos firmes nisso, mesmo com as dificuldades que vão aparecer no caminho, Ele nos dá a segurança de que podemos e devemos confiar nele. Ele nos dá a certeza que o Pai ouve as nossas orações. Às vezes elas não vão ser respondidas como a gente espera, vão ser respondidas como a gente precisa. Mas nós devemos ter sempre em mente para isso, que é importante não nos desviarmos do caminho. E o caminho é o próprio Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Nós entendemos, quando falamos que ninguém vai ao Pai sem ser por Ele, que o exemplo, o ensino, a vida que Ele deixou para nós é o que nos permite reconectar-nos com o Pai. É o que permite com que nós nos liguemos ao Pai. E isso vai muito mais do que uma simples aceitação de boca. Porque a gente vai lembrar em outra passagem lá da Bíblia, em que algumas pessoas falam, que fizeram milagres, curaram em nome de Deus, mas não, apartai-vos de mim que não os conheço. Enquanto outros acharam que nunca tinham seguido os caminhos dele, mas sem saber trilharam aquela trilha, caminharam aquela caminhada e, portanto, chegaram ao local. Como a gente andando na rua, a gente pode até não saber que rua é aquela que a gente está andando,
pode até não saber exatamente onde ela vai, mas se a gente vai continuar caminhando por ela, a gente vai chegar lá, de qualquer forma, independente de nós entendermos profundamente ou não o que estamos fazendo. E aí é o lado muito prático da nossa fé, que vale mais que o realmente fazemos, o que realmente vivemos, o que realmente deixamos Deus fazer nas nossas vidas, mesmo que não entendamos muito bem. Até porque o limitado não consegue entender o que é ilimitado. Num copo, você pode mergulhar ele, deixar ele cheio da água do mar, ainda não é o mar todo. A gente consegue captar, nós como pequenos copos, como pequenos vasos, né, como vemos na Bíblia essa alegoria, a gente vai conseguir captar uma parte. A gente não vai conseguir entender tudo, não vai conseguir ter todo o oceano ali. Não vamos conseguir entender a completude de Deus. Mas mais importante do que isso é nós caminharmos, é nós seguirmos. E é por isso que o primeiro nome que os cristãos receberam era de seguidores do caminho, né? Mais à frente que vai receber esse nome de cristãos. Ter em mente o caminho, ter em mente a ideia de que devemos continuar sempre caminhando. Cada um tem seu ritmo, cada um tem o seu passo. Cada um às vezes escorrega, às vezes tropeça, mas cabe a cada um de nós continuarmos levantando, continuarmos seguindo, seja mais rápido ou mais devagar, mas continuando sempre nesse caminho, tendo firme os nossos olhos em Cristo Jesus, que é a nossa meta, é o nosso alvo, é onde devemos chegar. Que Deus permita a nós não estarmos com os corações perturbados, mas estarmos firmes na fé em Deus, na fé em Cristo e seguros no nosso caminhar, com dificuldades, com tropeços, mas que seja contínuo, que seja constante, que uma hora a gente chega lá. Deus os abençoe.